Bom dia, boa tarde, boa noite, empresários de todo o Brasil. Muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar Silveira. E hoje, muito especial, eu estou aqui com grandes amigos, sócios do Giants comigo, parceiros de profissão, meus amigos Ranier, Rafa e Tiagão, do grupo WR Contabilidade do Goiás, de Minas Gerais. Cara, muito bem-vindos. Eu queria aqui agradecer primeiro esse bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho de contabilidade, de gestão, de planejamento tributário, de planejamento sucessório. E eu vou contar muito com as ideias, com o bate-papo de vocês, né? Muitos podem pensar concorrentes, mas não, cara. Eu acho que a gente se tornou amigos, parceiros. Sim. E a troca de ideias é muito valiosa entre nós, né? Então vamos lá. Exatamente. O que vocês querem? Ordem alfabética, ordem relógio? Vamos começar do mais feio, né? O Ranier. Boa. O pessoal tem que respeitar as pessoas que são mais velhas, né? O mais velho da mesa, né? Ah, sem dúvida, né? Se bem que eu só andei em estrada boa, né? Exatamente. O pessoal tá bem mais destruído do que eu. Pneu murcho o resto, Pneu né? bastante murcho. De vidro aberto. Eu acredito que ressolado também, Thiago. Né, Thiago? Não, eu tô... Fábio, obrigado. Não. A gente fica bastante honrado pelo convite. Cumprimentar todo mundo que nos assiste, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu já ouvi você no YouTube, no Spotify, e eu não sei se está em mais alguma plataforma, mas é uma honra. A gente sempre te assiste e fica feliz de poder participar. E a gente veio para aprender com você aí. Rodamos 700 km para poder aprender a receita de fazer um bom podcast e comunicar bem, igual você tem feito aqui. Que honra, hein, gente? Nossa, 700 quilômetros para chegar boa. até aqui. Puxada boa. E aí, Rafa, se apresenta aí, fala um pouquinho da WR também. Bora lá. Agradecer também, Fabão, aí a parceria desde o começo. Recebeu muito bem a gente. Desde lá entramos no Giants, hoje sócios no Giants também, hoje aqui na Silveira também. Agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma parceria sólida, saudável, você falou, sem concorrência, com respeito, com amizade e com a construção juntas, né, a quatro mãos, né? Legal. E para nós é um prazer, como falou, estar aqui aprendendo também um pouco aí no podcast aí junto aí, como executar isso tudo aí. Muito legal, eu acho muito bacana, sabe? Legal. E falando um pouquinho da WR lá, igual você falou, a gente é nossa matriz em Itumbiara, Goiás, a gente tem escritório em Uberlândia, filial, Goiânia, Monte Carmelo agora também, uma extensão do escritório nosso de Uberlândia, e na Ciolândia, bem lá mais no interior do Goiás, modo de dizer. E a gente tá lá, comedor de piqui e pão de queijo. Misturou as duas coisas boas, né? Sim, e graças a Deus, correndo, trabalhando, atuando aí junto aí, para a gente poder levar pro Brasil aí a nossa missão aí de sempre conseguir contribuir para o sucesso das empresas, qualidade de vida das pessoas, e entregando o que a gente consegue entregar ali, que é resultado, benefício para os clientes, para a gente poder ajudar esse Brasilzão a crescer, né? É isso aí, acelerar, né? Que acelerar o Brasil, né? No Giants, bacana. E aí, Tiagão? E aí, Fábio? Fala um pouquinho aí. Agradecer o convite e primeiro parabenizar, né? Escritório muito bonito, a gente olhou aqui a estrutura, parabéns à equipe também, o pessoal recebeu a gente aqui super bem, toda essa estrutura, e a gente fica feliz porque nós estamos aqui com o papel de romper um pouco que é o histórico do contador, né? Sim. Que é fazer uma contabilidade consultiva, atender de uma maneira diferente, prestar um ambiente de atendimento diferente. Então, parabéns para você, para sua equipe. Muito obrigado pelo convite, porque realmente a gente está aprendendo muito aqui hoje, todos juntos, crescendo, e estamos juntos. Como tu falou, bora acelerar, bora crescer junto todo mundo. Legal, isso aí. E, cara, eu estava pensando aqui, me vem na cabeça, né? Como assim? Nós temos aqui 4 empresários da área contábil, né? Não só contadores, mas empresários da área contábil, que somando aí os 2 escritórios, a gente chega aí a quase 300 colaboradores. Tranquilamente. A quase 2.000 clientes. Sim. Né? Então daqui com certeza sai uma bela estatística, né? Sai De problema, de ideias. Exato. E tal. Solução, coisa boa, de tudo. Experiência. Exatamente. Lá quantos anos são? São 15 anos, né? Vocês completaram agora? Faz 16 de WR 16. Agora, dia 1º de março. 6 de março. Mas o meu pai, história de contabilidade, a gente, igual brinco, nascido e criado dentro do escritório, deve ter 50 anos já. Eu sempre falo que é mais de 40, mas já deu 50. Só de WR já é 16, agora vai completar.
Legal, aqui são 47, cara. A gente completa agora em maio 47. Então vamos pensar aí, mais uma soma, são Sim, mais de 95 anos. Mais de Quase 100 anos 95 aí. anos de experiência Quase 100 juntar na anos de mesa aqui experiência. hoje, hein? Quase 100 anos. Exatamente. E o nosso público é para 100 mais empresários, né? Mas com Sim. certeza absoluta, muito contador, Sim. né? Muito estudante de contabilidade, muito, sim. né? Muito, Com certeza. Pessoal muito que está formando agora, entrando aí no mercado aí, até o pessoal que está formando e que vai entrar não empreendendo, mas para trabalhar, Sim. é um público nosso também, até para conhecer nossas empresas, nossos Sim, negócios e poder vir em momento fazer parte desse projeto, né? Exatamente. E o que eu falo, que nem a gente começou aqui no Silveira, a gente já participou, né? Eu e o Rafa, a gente participou do podcast lá do Marcos Marques e, cara, não é uma zona de conforto pra gente, né? Não, é um ambiente novo. É um ambiente novo, mas assim, eu acho que fica uma primeira reflexão, né, pro contador. Sim, Né? de Assim, evolução, né? De acompanhar o que está acontecendo hoje, não só no nosso meio, vamos dizer assim, na parte técnica. Mas de mercado inteiro, de uma área comercial mesmo, porque hoje, até eu entrando um pouco, todo empresário, ele vive da venda. A venda traz o retorno que ele tem que ter para ele poder fazer os investimentos que é necessário. E hoje, dentro dessa modernidade que a gente está no momento, ter um podcast é um canal de venda, é um canal de comunicação, onde que a gente tem momento para poder demonstrar ali para o ouvinte, quando falou, desde um estudante, para o empresário, tanto contábil, para o empresário, nossos clientes, vamos dizer, a gente tem a oportunidade de apresentar ali, transmitir uma confiabilidade, né, na informação que possa colocar em prática ali. Eu falei, desde a área de vendas, a um RH, a um planejamento tributário, hold, sucessório, patrimonial, a gente pode elencar, vamos dizer, vários itens aqui que vão ser úteis na vida do empresário, no dia a dia dele. Sim, com certeza, com certeza. E assim, a gente com certeza, entre os dois escritórios, com esse nível de quantidade de clientes bons, clientes com sucesso, a gente podia começar e tentar, pelo menos uma dor, cada um falar, daquilo que a gente encontra quando um cliente chega, né? Mal assessorado, ou com uma contabilidade muito tradicional, sem sair um pouco daquela bolha. Então, quem se prontifica aí? Vamos puxar aqui junto, vocês vão me ajudando, pode dizer. Vamos lá. Puxar aí uma cada um, de repente, fala assim, nossa, cara, ó, batata chega com tal ponto. O outro, batata chega com tal ponto. Vamos... Fábio, tá nada combinado aqui, gente. Vai sair no supetão. Ao vivo, Quem sabe faz ao vivo. A dor tributária do cliente hoje ela é gigantesca, porque normalmente grande parte dos clientes que a gente chega, quem faz a principal frente comercial de negociação lá é o Rafael e o Thiago, né? Sim. Então, quando você tem um cliente que ele começa a enxergar a possibilidade de economia tributária, e principalmente quando aquela economia começa a se refletir ou em lucro ou em capacidade de investimento, que muda a realidade financeira da empresa, a relação cliente-contador muda completamente. Aí é onde o mercado tradicional de contabilidade, que às vezes reclama que a gente não é visto, não é valorizado, mas esse mercado se faz visto, se esforça para ser valorizado, se esforça para ter uma entrega de valor e fazer com que o cliente realmente economize. Às vezes eu brinco com o pessoal da equipe que é ter respeito pelo dinheiro do cliente. Porque o cara, quando entra um cliente no escritório da gente, ele não está entrando simplesmente um número. Normalmente ele está entrando uma história de vida, um sonho. Ele construiu uma empresa, ele construiu algo a partir do esforço diário, de acordar de madrugada, às vezes trabalhando sozinho, ou o marido e a esposa, e construiu algum progresso, construiu uma história. E aí, por motivo descuido, motivo de, às vezes, de comodismo, você encontra empresa que está pagando o dobro de imposto do que deveria por falta de estratégia tributária, falta de planejamento e configuração correta de produtos, às vezes. Sim. E aí, cada vez que você encontra um cliente que você faz com que ele economize, a relação dele com você fica muito mais forte, ele se aproxima... Fideliza, né? Fideliza, exatamente. Sim, legal. E eu acho que a maior prova de respeito que a gente dá para um cliente é fazer com que ele economize, que ele pague exatamente só aquilo que é devido. Né? Sim, bacana. Quer puxar uma aí, Thiagão? Sim. Até um pouco atrelado essa parte do tributário que o Ranier falou, a gente percebe um pouco, vamos falar assim, o quanto que o cliente está carente de ter uma proximidade, até mesmo com o próprio contador. Porque acaba que a maioria fica ali enviando guias, basicamente até ali no modo automático. É o darfista. E aí acaba que o cliente
o cliente fica um pouco já meio de lado, afastado. Então, assim, isso serve para a gente poder sempre estar buscando esse contato. E o Ranier falou uma coisa importante da questão da história, a gente não pode esquecer, né? Que atrás de um CNPJ tem vários CPFs, ou até mesmo um CPF que ralou demais, batalhou demais, e acaba que muitas vezes daquele nicho que aquela pessoa está, ela fica carente de ter informação. Então, acho que informação é um carro-chefe, para a gente poder estar ali, batendo, informando, explicando, abrir canais para que o cliente possa chegar até nós, tornar mais fácil essa comunicação. Sim. E aí, muitas vezes, assim, se você pega uma figura de um contador, vamos falar assim, historicamente, é uma pessoa ali atrás de uma mesa, tradicionalzão ali, com meio assim carrancudo, até aquela abinha igual tem nos filmes antigos, assim, eu tô ali na máquina ali digitando, a pessoa olha aquela figura e fala, pô, como é que eu falo pelo menos oi para essa pessoa? Sim. Como que eu converso com essa pessoa? Não tem nem abertura, fechado, né? Aquela... Aí, às vezes, ele quer confessar algo ali, quer trocar uma ideia e fala, pô, mas não tem abertura. Confiança, né? Não tem confiança. Então, assim, eu falo que atrelado essa parte da dor, vamos falar assim, de impostos, mas tem essa ausência de ser escutado. De parceiro, né? Isso, de estar ali, de trocar uma conselheiro, ideia. vamos pensar assim. Conselheiro, exatamente, palavra correta. Então, eu aponto isso uma dor muito grande e as pessoas estão conseguindo apontar essas dores. Legal. E a gente consegue estar entrando junto e trabalhando. Legal, bacana. E hoje, puxando um gancho disso aí, o que o nosso mercado, os nossos clientes buscam, é justamente o que a gente fala muito aí, né? É a contabilidade consultiva. O débito e crédito, o sistema está entregando. Apuração tributária, a maioria já tem ferramenta, sistema automático, claro que tem que ser bem feito ali, mas a automação entrega. Então o cliente, quando ele chega no escritório, ele está justamente buscando, eu brinco que é primeiro a consultoria para depois ele ter a contabilidade, porque ele quer primeiro entender assim, como que você vai me ajudar a pagar menos imposto dentro da lei, sem fazer nada errado. Essa é a pergunta clássica, é né? A primeira. Então, primeiro você vende a consultoria, depois você fala para o cara, só para mim te entregar isso, eu tenho que apurar sua contabilidade de forma correta. Sim. Você tem que ajustar seu operacional dentro da sua empresa de forma correta. Então, é uma linha do tempo. Se o cliente corrige o interno da empresa dele, a contabilidade fica mais correta e planejada. Ficando correta e planejada, a carga tributária, que é o reflexo da apuração, que a gente aponta final, modo de dizer. O que acontece é dentro da empresa. Aqui é o reflexo da venda de ontem, é o que eu apuro hoje. É o cheque, né? O PDCA. Então não tem jeito, é a última fase. Então eu considero que a contabilidade consultiva é justamente essa, que você entra dentro da empresa do cliente mesmo, para tentar entender mais cada vez o operacional dele, para você olhar em cima da mesa e ver oportunidades. Sim. Essa água aqui ela pode ser tratada diferente, ela pode te dar benefício tributário. Como que você compra essa água? Como é que você está classificando essa água aqui dentro do seu segmento? Para onde você vende, né? Sim. Quem que é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Você vai vender, você vai usar? Então tem muita coisa assim que é dentro do planejamento estratégico tributário que a gente consegue atingir esse objetivo, que é ajudar as empresas a crescerem, né? Ter mais fôlego no caixa, ter lucro. Não. Você vê que roda, assim, eu acho que é a principal dor. Sim. Né? Não tem muito... ela é lá, eu acho que, sei lá, se você pegar 10, talvez, assim, essa aí é a nota 8, o resto é meio, né? Sim, sem dúvida. E o que até o Ranier falou, e faz muito sentido, né, cara? Porque como que o empresário no Brasil começa, o empreendedor raiz? Rasgado. Cara com a coragem. Muita coragem. Então, muitas vezes, não é só pagando o dobro, ele está quebrando, né? Sim. Então, muitas vezes... Ele não sabe o custo ali, nem para precificar o produto, às vezes. Espero que ele esteja só pagando o dobro, né? Mas talvez ele não esteja pagando. Às vezes está ficando em aberto. Que é o pior, né? Às vezes ele nem sabe que está ficando, está construindo... E vai ser uma surpresa, né? O chamado passivo tributário, que é uma dívida que normalmente o empresário nem sabe, né? Sim, não tem essa consciência. Sem dúvida. Ô Fábio, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente enxerga que muitos colegas reclamam que o mercado está ruim, e a gente, vendo essa reflexão, por que às vezes o profissional tem que enxergar essa mudança? Sim. Ele tem que buscar atender essa necessidade, e se a gente for comparar, por exemplo, sei lá, 4, 5 anos atrás, quem ia imaginar que escritórios de contabilidade teriam um podcast para ter um canal de comunicação através da internet? Era impossível. Exato. Então, como que, se não existia um meio de comunicação que hoje é tão simples, como que um contador pode estar fazendo a contabilidade de empresa da mesma forma que fazia 10 anos atrás? Exatamente. Evolui, é chocante, né? A evolução e de repente o contador ainda não pensar
nisso, né? Você ter essa parte dentro da empresa ainda muito arcaica, né? Não pode, senão fica Não parado pode no evoluir. tempo. Ele tem que estar em busca dessa evolução constante, direta. Cara, exatamente. E eu percebo muito assim da configuração da contabilidade e a importância que ela tem dentro das organizações hoje, né? Sim. Porque a gente migrando um pouco dessa oportunidade, porque tem uma outra que eu vou pensar assim, né, o que eles mais nos procuram muitas vezes, cara, também que tem muito a ver com o tributário, é a questão da própria regularidade fiscal, né? Então, assim, tem gente lá, o empreendedor raiz, né, que abriu lá o seu restaurante ou sua fabriqueta lá com o marido ou com a esposa. E, cara, e foi fazendo, e o cliente não cobrava nota, ele acostumou a não emitir nota, e ele, de repente, quando ele viu, ele estava faturando 300 mil. Eu falo, Fábio, que esse cara é o legítimo comerciante, ele ainda não entendeu que ele tem que ser empresário. Não basta ele saber comprar e vender o produto, ele tem que saber comprar e vender, mas gerenciar aquele produto dele de forma tributária, administrativa, financeira. E aí é onde que entra esse trabalho nosso justamente consultivo para auxiliá-lo até regularizar essa fase, sim, né? Até que ele fase evoluir. que ele está, né? Entender o termômetro dele, né? E que se ele dá conta de pagar o que, né? Ou ele tem que fazer todo um remanejamento para que ele tenha um compliance fiscal, para que ele tenha uma regularidade dentro de um planejamento tributário. Muitas vezes ele acha um absurdo, né? Porque ele conhece só uma configuração tributária. Até porque existe uma situação, o cara começa a empresa dele pequena, vamos falar tributariamente, simples, nacional, ele vende pouquinho ali, vai indo. Ele não tem necessidade de ter uma contabilidade bem feita. Quando a empresa dele cresce, ele está lá saindo do simples para um presumido, para logo chegar no lucro real, ele passa a ter um nível de maturidade empresarial que os próprios fornecedores, os próprios bancos deles já exigem vão isso, exigir dele esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que ele está subindo um degrau. Então, quando ele está no degrau 1 ali, a necessidade dele é tão básica, vamos falar, que, modo de dizer, o escritório às vezes pequeno atende ele, vai passando, se não fizer certo, ele não existe aquela necessidade. Ele não tem aquela dor ainda, né? Não, ele nem sabe que tem essa dor, ele ainda. não conhece esse. Aí quando ele chega nessas fases de crescimento, ele começa a ter um DAS mais alto, ele começa a falar, uai, peraí, o imposto antes era 6%, agora está em 14%. Pode ser 8%? Aí onde que entra essas estratégias tributárias para melhorar, para tudo. Mas naquele momento ele tomou consciência da pior forma. O que eu quero dizer dessa consciência? Que o planejamento tributário é essencial, pagando a conta. Pagando a conta. Primeiro ele chegou em 14, para depois ele querer descer para 8. Olha que eu estou sendo razoável em usar esses números aqui. Tem cliente que chega a 20, 22% uma carga tributária. Exato. Então primeiro ele pagou para depois ele falar assim, opa, isso é caro. Tem como reduzir? Então, o cliente que ele não tem essa... que ele vai construindo essa maturidade na prática, rasgando, igual a gente fala, e comerciando ali mesmo, comprando e vendendo seus produtos, primeiro ele toma o choque para depois ele voltar. O cliente que às vezes já busca uma maturidade empresarial antes, ele trabalha mais assistido com a gente. Sim. Então, a gente só mostra, fala, você tem que fazer isso hoje para você ficar nos 8. Se você não fizer, você vai chegar nos 22. Você quer deixar chegar ou você já quer agir agora e trabalhar dentro para ficar nesses 8? Exato. Então eu falo que quanto mais o nosso cliente buscar essa maturidade empresarial, de entender mais precificação, o custo tributário do produto, como que ele vai formar o preço de venda dele, a gente também consegue atingir um êxito melhor no cliente. Porque aí ele abre o jogo para nós, das metas dele, do crescimento dele, e a gente não deixa ele ter a dor primeiro. A gente dá como é que se faz o preventivo, né? A gente já dá o remédio antes de começar a doer, né? E tem uma questão também, Fábio, que com esse assunto aí a gente percebe que é cultural. Se a gente parar para poder pensar, a gente fala, uma pessoa quer crescer, começa a investir, vai criar uma empresa. Mas desde a época que está lá, seja lá na escola, seja na faculdade, você não tem uma aula específica de falar assim... Finanças, vou trabalhar... De empreendedorismo. Empreendedorismo, exatamente. A gente sabe que tem alguns órgãos que trabalham à frente, conforme o Sebrae faz um trabalho muito, muito importante. Mas eu falo da cultura de correr atrás, de buscar isso. O cara fala assim, muitas vezes ele vai sentir essa dor que o Rafael falou, quando ele for pagar o DAS e olhar o caixa e falar assim, eu não tenho dinheiro. Sim. Mas ele se não tivesse o dinheiro, ele iria pagar e ia continuar no mesmo ciclo vicioso, entendeu? Por quê? Porque não tem isso na cabeça de falar assim, eu quero me planejar, onde eu quero estar daqui 3 anos, onde a minha empresa vai estar daqui 3 anos. Porque a cultura do Brasil, infelizmente, a cultura é isso. A gente é muito de imediatismo. Não, aconteceu o problema, agora eu tenho que resolver. Mas eu não me planejo ao problema. E na nossa profissão, por exemplo, quem está pensando nisso, a gente que está propondo um trabalho diferente, já começa a fazer essa disruptura, de poder mostrar, não deixa chegar essa dor, conforme o Rafael falou, não deixa chegar a 20%, a 15%, procura antes.
E a gente percebe que tem muitas pessoas procurando, tem muitos empresários, principalmente os mais novos que estão vindo agora de uma leva para cá, que quer empreender e já começa a procurar. Não, peraí, como é que eu faço isso? Qual que é a melhor opção? Filhos Perfeito. que estão assumindo negócio, acontece muito isso, né, lá no Sim, escritório. na Filhos que estão, geração, né? não é? Pessoal. Filhos que estão assumindo ali muitas vezes aquele negócio. Não, peraí, meu pai fazia assim, mas eu quero fazer diferente? Tem como eu fazer diferente? Existe, né? Existe, isso é bom, é um lado bom que a gente tem. A gente tem que falar de coisa boa também, então vamos falar assim, isso é uma coisa boa. Sim. Tem muitas pessoas abrindo os olhos para isso. Peraí, meu pai sempre fez assim. Tá certo que meu pai sempre fez? Posso fazer diferente? Tem que ter um questionamento, Tem né, que cara? ter, né? E às vezes tá certo, não tá errado. Não tá errado. Só que tem um caminho Só que melhor, tá validando, com né? custo melhor, que ele Sim. vai deixar mais Performance lucro. mesmo, né? Tributária aí. Que vai deixar dinheiro no bolso dele. Sim, Exato. sim. Não, mas eu aqui, como muitos anos, né, como vocês também, vêm de uma sucessão familiar aí, Sim. eu acho uma das questões mais bacanas é a gente poder ter acesso, a gente conversa com clientes de 90 anos Sim. e conversa com clientes de 18 anos. Sim. E isso é uma riqueza como profissão Exato. absurda, porque você, de certa forma, você vai vendo uma evolução. Sim. É difícil acompanhar as gerações, mas você vai vendo uma evolução. E sabe o que eu percebo até dessa questão do empreendedor raiz lá, e que não buscava conhecimento, é aquele famoso ditado, né? Por exemplo, assim, o que eu não conheço, eu não tenho parâmetro. Sim. Né? É que nem, de repente, uma oportunidade para um menino lá da África que está, cara, quase morrendo de fome. Sim. Então, cara, qual que é a chance dele ver algo diferente? Ele não é o mundo dele aqui. Não é o mundo dele. Então, assim, a pessoa talvez nem sonhe. Nem sonhe, porque é tão limitada a situação. E quando você começa um empreendedor meio raiz, enquanto você não conhece uma contabilidade consultiva, enquanto você não compara, né? Sim. Vamos lá, planejamento tributário, o que seria? Praticamente comparar. Sim. Né? Mostrar Além- cenários, né? Mostrar cenários, além de validar a base dos tributos, né? Sim. Ali do que você tem de produtos e tal, para onde você vende, de onde você compra, é fazer cenários. Então imagina esse menino da África lá que está morrendo de fome faz 4 não dias. tem outra referência, né? Ele vai comer terra ou vai comer melancia? Se não tem melancia, ele só pode comer terra. Né? Então, assim, É o que ele tem. e o que é importante para essa contabilidade mais consultiva é levar cenários, né? Sim. E aí, pô, sei lá, conta alguns cenários aí também que a gente já viu de supetão, assim, que pode mudar muito, né? Uma referência que pode mudar muito. A referência que a gente lembra assim de cabeça, que é o caso clássico, é o mini mercado. É o cara que normalmente às vezes ele começou com um armazém de família, Isso. aí virou uma mercearia, Merceariazinha lá. virou um mini mercado, e aí ele trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite, um belo dia, Sábado, domingo, né? sábado e domingo, Não vê aquela melancia, né? Feriado, Não, velho. ele chegou num ponto que ele está vendendo 300 mil reais por mês e no Simples Nacional. Porque ele é um cara que dá o sangue naquele mini mercado e não tem tempo de fazer conta. E o pior é que aí ele ainda para. Ele fala assim que tem medo de vender mais porque ele vai perder o simples. Não, tem gente que limita o crescimento Por conta por de causa não do sair do simples. simples. Sabe que eu vejo outro limite de crescimento? Desculpa cortar. É quantidade de funcionário por causa da CIPA. Sim. Sim, Não, eu é. vou crescer até 50, porque se eu tiver... Se tiver mais, tem que mais mudar. tem que... Gente do céu. Gente, não precisa disso, viu? Tem Calma, solução. exatamente. A solução não é difícil igual a maioria das pessoas pensa. É uma questão mais de se planejar e se organizar, e depois que está pronto, o resultado é que fica muito mais fácil do que no modelo anterior. Sim. Você resolve, normalmente você não resolve só o tributário, né? Não. Você resolve muito mais o coisas. administrativo Resolve por trás. o organizacional, muitas vezes. É. O organizacional. É a referência que ele não tinha, né, cara? Eu Sim, falo assim, a não tinha. referência que ele não tinha, porque você vai abrir cenários... É justamente esse comparativo. Tira o freio dali na hora e fala, pode pisar no acelerador, não precisa ter medo. Pode triplicar as suas vendas, que o seu imposto não vai triplicar. Você vai segurar ali dentro de um patamar que a sua empresa suporta pagar, e você vai aumentar o seu lucro em 2, 3 vezes. Sim, O pra planejamento fazer possibilita escala, né? Isso. Mas cara, a gente vê isso direto, né? Muito demais. É caso quase que semanal, né? Eu teve uma vez, desculpa, teve uma vez que eu atendi uma moça, ela acabou não virando cliente nosso, mas assim, era uma fábrica de lingerie. Aí eu começo a fazer o diagnóstico, pergunto das empresas, elas são 11. É esse nível de informação que a gente Um em nome de recebe. cada um. 11? 11 o que é? O meu contador falou, bateu 300 mil, abre outra. Abre outra. Aí a segunda pergunta era no nome de quem, né? Exato.
Ixi, aí ela falou assim, Haja irmão, isso aí hein, é outra Fábio? história. Haja Ela falou irmão, assim, essa é outra história que eu conto depois. Aí, Quase aí, que eu tive que ter mais filhos para poder ter. aí eu falei, mas onde? Ela, não, no mesmo galpão. Você falou, como é que cabe, né? Qual que é a estratégia? Então, assim, é esse nível de falta de comparação, né? Sim. Então, assim, mas é porque, infelizmente, é o que eu falo, né? Normalmente eu falo, nossa, tem contador? Tem contador, né, cara? Tem. Toda esquina Tem bastante. você vê um contador. Mas mesmo assim, ainda eu acho um oceano azul. Sem dúvida. Assim, Sem então, assim, dúvida. falei, então por que a gente está aqui sentado? Porque não tem concorrência. Não, sem dúvida. É porque justamente o mercado, a grande maioria ainda não entendeu o que é essa contabilidade consultiva, como ela vai ajudar a empresa, como ela vai ajudar nós a crescermos, a faturarmos mais, estruturarmos nosso negócio, porque ela é o produto que o cliente quer hoje. O cliente precisa é disso, é de ter o contador consultor ao lado dele para poder ajudar a administrar a empresa dele, economizar imposto e, igual o Thiago falou, ajudar a gestão inteira. Porque na maioria das vezes a gente mexe na gestão dele sim para poder dar os benefícios tributários que precisa. Ele tem que ter organização interna. Uma própria... É um sistema diferente, né? Muitas sem vezes. falar de segmento em si, mas falando no geral, às vezes o cara está no simples ou no presumido, como é sobre faturamento, o imposto, ele vai tocando. Quando você mostra para ele que o lucro real vai ficar mais barato, mas ele tem que ter um controle administrativo bem feito, vamos falar a verdade, Sim. desde uma ferramenta, do banco a tudo, ele vai ter que melhorar a gestão do negócio dele. Se ele tem um sistema, perdão da palavra, ruim, que não atende, ele vai ter que buscar um sistema bom que vai atender as Exato. necessidades da empresa dele. E ele não vai comprar um sistema para poder atender o contador dele. Sim, ou o Ele fisco, né? Ele está Cara, atendendo pra a você, ele. é Para você. ele. Ele vai comprar um sistema que vai ajudar a administrar os custos, as compras, fazer um controle de cotação. Então ele vai começar a enxergar a empresa dele de um jeito que ele nunca olhou antes, porque ele não tinha ferramenta para aquilo. Então o sistema, claro que vai atender a parte contábil, tributária, tudo, mas a gente é a ponta. Ele vai atender toda essa retaguarda por trás. Então aí a empresa, onde que eu falo, a gente mudou sim de verdade a estrutura da empresa. Claro que às vezes o objetivo foi, eu preciso baixar a carga tributária, mas para isso você tem que ter sistema, pessoas, processos rodando por trás, porque a parte tributária minha é o reflexo de toda essa rotina que Essa foi operação. escalonada, essa Isso, operacional que por aconteceu trás. antes. Que a gente mostrou como fazer. Você executa, eu sou a ponta, você executando conforme planejado, a ponta vai apurar conforme planejado. Sim. E o planejado foi o quê? Redução de carga tributária. Exatamente. Não, mas é muito disso, né? A gente fala, pô, o crescimento, é a dor do crescimento, né? Sim. Crescer dói, mas como o Marcos mesmo depois fala, né, no acelerador até, fala assim, cara, mas depois fica mais fácil, né? São as fases, né, de construção. São fases, então assim, fácil é uma coisa meio, né? Talvez depois fica mais simples, porque fácil nunca vai ser. Sim. Mas depois fica mais simples, porque você tem mais números, você tem mais indicadores, difícil você até tem virar mais rotina. pessoas. Depois que vira rotina, aí trabalha fácil, aí acompanhamento. Cara, Depois. um exemplo de um cliente nosso que tinham 3 funcionários. E na mesma semana, os 3 pediram demissão. Tá? Então, assim, aí eu falei para ele um exemplo, né, que a gente aqui tem na casa de 130, 140 funcionários. Eu falei assim, nossa, cara, esse mês 3 também pediram. Sim. Só qual que era a minha porcentagem? 2%. O impacto E é o dele, totalmente 100. diferente. 100% da equipe Então, dele foi assim, embora. qual que é a justificativa disso? Ou como falar que crescer é a solução? Sim. Né? Porque a partir daquele momento, cara, se vira nos 30, cancela a viagem, não vai dar para eu ir mais, vou ter que ficar... Vai sabe, ter assim, que cobrir tudo ali, o vai cara. ter que cobrir tudo. Então, assim, aí você fala, não, por isso que eu não quero ter mais gente. Não, é o contrário, por isso que eu quero ter mais gente, né? Assim, Sim. na minha visão, como Não ficar empreendedor. refém, né? Não ficar refém. Quanto mais você tem uma estrutura boa, com pessoas, um organograma organizado, tá sempre um dentro da estrutura do outro, que vai estar cobrindo. Tem uma amarração, né? Tem uma amarração. Se a gente tem um time grande, tem que trocar 2, 3 ali no meio do caminho, eu já tenho alguém que vai cobrir momentaneamente até a gente colocar outro naquele... Ou alguém que já estava treinando, que já Você estava sobe, sabendo aquela operação. isso. Então fica muito mais tranquilo. Eu também defendo que a estrutura organizacional, as equipes, dão esse conforto, sim, é um desafio sempre, mas dá esse conforto justamente de trocar o pneu andando aí, mas de forma menos dolorida, vamos Agressiva, dizer. né? Sabe uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho, cara? Aproveitar e abusar, usar e abusar. A WR está num centro do agro, Sim, né? Então, assim, não tem como negar que a experiência de vocês nesse segmento
ela é muito ampla. Sim. Né? Bastante. Então, o Rafael falou muito bem lá no podcast do Marcos e falou de umas sacadas, principalmente na questão de holding, de produtor rural. Sim. Então, leva um pouquinho desse conhecimento para a galera aí, só para eles entenderem realmente tudo que um planejamento, né, ou tributário, ou societário, ou organizacional como um todo, Sim. pode impactar um segmento onde vocês são realmente assim, referência né, no Brasil e na região de vocês. Sim. Então, por favor, cara, fala alguma coisinha aí, dá umas dicas aí, eu quero absorver também. Bora lá, quero aprender. E é um segmento assim que eu gosto muito de verdade, falo em nome da empresa, de atuar. Graças a Deus a gente tem bastante cliente lá, produtor mesmo, que está no Goiás, Minas, Mato Grosso, Bahia, Maranhão. Os nossos clientes estão bem diversificados. Tocantins, a gente tem bastante cliente lá também, sabe? Sim. E essa parte do agro, assim, por que eu digo que eu gosto de atender? Você consegue entregar um resultado muito tangível, muito palpável, podemos dizer que até rápido. Você chega normalmente, é um mercado muito tradicional. Nós falamos bastante do mercado contábil, do tradicional. mas o produtor rural em si, ele é bastante tradicional. E faz parte ser. Só que quando você entra na parte tributária, ser tradicional demais é caro. Então, hoje, 90%, creio eu, dos produtores rodam CPF. Não é ruim, é bom, mas tem que saber ser bem trabalhado isso. Tem que dosar. Isso, porque quando você pega a carga tributária do CPF, do produtor rural, tradicional, que a gente fala... Pessoa física, né? Pessoa física ali, que ele roda às vezes num condomínio entre ele e a esposa, cara, é 27,5%. Tem 2 anos aí que a gente viu o boom do agronegócio, até mais de 2, estou colocando 2 aqui na mesa como um número referência, vamos dizer. Saca de soja muito alta, que é hoje o Brasil um dos commodities mais produzidos aqui no Brasil, o próprio milho. Esse ano agora está com algumas particularidades, mas vamos lá que o pessoal ganhou dinheiro, teve lucro aí, e é bom, tomara que mantenha. Tenham mais, né? Tenham mais. Quero meus clientes ganhando muito dinheiro para investir mais nos seus negócios. Exatamente. Então a conta chega tributária. E o pessoal, por ser muito tradicional, inclusive os contadores que atuam com esse mercado, não normalmente, né, normalmente são regiões mais interioranas ainda, né? Sim. Então... E o pessoal é muito tradicional nessa visão. Não consegue utilizar, a gente fala das estratégias atuais, sabe? E tem sempre aquela, ou você é empresa ou você é CPF. E eu sempre falo, tem um meio termo aí que dá para melhorar muito. A gente consegue... Não é uma verdade absoluta, né? Sim. Tem caso e caso, mas na prática, sempre esse meio termo é o melhor caminho. Eu não posso optar só por um ou por outro, vamos dizer. Sim. E o que a gente faz muito lá hoje na WR, Fábio, é justamente criar esses projetos tributários para os agronegócios. E eu falo que ele é um pilar, porque ele não basta simplesmente eu sentar com o produtor, olhar o imposto de renda dele, fazer um planejamento, mandar ele comprar máquina. Sim. E é o que mais ocorre. A gente mostra para ele que a gente fala, ó, eu vou montar um projeto, pode ser de holding, pode ser de uma agropecuária apenas. A gente sempre costuma dizer assim, que montar agropecuária não é fazer uma holding. Fazer uma holding, que faz parte dessas estratégias, na verdade, ela é parte braço de um projeto. Ela é peça do negócio, ela não é o negócio em si. Então a gente sempre fala que a gente leva do contábil para o tributário para o patrimonial. Porque o contábil, eu tenho que entregar a contabilidade, ele tem que ter as apurações normal. Sim. O tributário, porque é o planejamento. Mas a parte patrimonial, ela é para completar o tributário. Eu tenho que fazer esses 3 pilares. E hoje, quando a gente monta esses projetos de agronegócio, tudo, para os produtores em si, a gente monta esses pilares. A necessidade, às vezes, de uma holding normal, às vezes é uma holding, porque às vezes o cliente quer fazer um planejamento sucessório, e a gente casa o tributário conforme as 2 necessidades. A lavoura, vamos dizer, ali dele no decorrer do ano é um nível de planejamento tributário. O nível sucessório que ele vier a ter interesse também é outro tipo de planejamento tributário. Então, assim, fica um projeto muito grande, mas muito tangível, igual eu falei mais cedo, muito palpável, porque você consegue, dentro do mesmo ciclo do ano, deixar dinheiro no bolso do seu cliente. Ele tem, entre aspas, estimativa de pagar R$1 milhão de imposto, você mostra para ele que ele vai pagar 100. E a conta chega, o DARF vai chegar só do 100. Não vai chegar o DARF de R$1 milhão para ele. Imagina a cara do moço feliz. Tá louco. E não tem sonegação, não tem coisa feita errada. É legislação, elisão, é planejamento. Planejamento e fazer as coisas da forma mais econômica. Todo mundo, é legal, totalmente legal no país você economizar impostos, desde que você não esteja desrespeitando nenhuma legislação, não esteja ferindo nenhum princípio, vendendo nada sem comprovação fiscal.
Fábio, um exemplo desse que o Rafael falou que deixa bem claro, por exemplo, é o mercado tradicional que opera 100% na pessoa física, ele pega o lucro da operação e compra uma máquina antes da efetiva necessidade da troca. Uma máquina agrícola hoje não custa menos de R$1 milhão. E, às vezes, o produtor nem pensou que esse R$1 milhão de uma máquina que ele está comprando antes da hora podia ser uma casa, que ele vai comprar uma casa nova para a família dele, uma viagem que, às vezes, ele nunca fez. O produtor gosta muito de andar num carro bacana porque geralmente faz muitas distâncias, está sempre exposto a risco, conforto, segurança, né? É o dinheiro dele trocar a caminhonete da família. É qualidade de vida que às vezes ele está comprando uma máquina antes da hora. Que vai sofrer uma depreciação Que vai sofrer uma depreciação, sendo que aquilo era, na realidade, o lucro da operação dele para melhorar a qualidade de vida, ter um grau de conforto lá na fazenda dele. Né? A vida é uma só, né? Viver o patrimônio dele, né? E ele toma essa decisão porque ele faz uma conta seca. Ele pega esse R$1 milhão de lucro e fala, pô, meu, é 27,5%, dá R$270 mil de imposto. Se eu comprar a máquina, eu não pago nada de imposto. E a depreciação da máquina não é 27,5%. Aí a gente senta na mesa e fala assim para o cliente, aquele R$1 milhão de lucro para ele não precisa custar R$270 mil, pode custar 30. Fala, bom, olha a diferença. R$240 mil a menos de imposto, R$1 milhão guardado lá na aplicação dele. Já dá quase Hilux. Já dá para 3 Hilux. Dá para ele fazer frota de Hilux dentro de pouco tempo. Ele pega numa situação dessa, ele economiza os R$240 mil de imposto e fica com o 1 milhão, vamos dizer, ele vai gastar 30 para regularizar. Regularizado. Aplicado lá, vamos falar assim, o juro de hoje é 1% no banco ali, sem muito esforço. Então ele vai poder viver o lucro dele, vai poder, igual o Marcão, lucro e a liberdade, né? Sim. Ele vai poder usufruir disso pagando quase que nada. E a gente está falando um número de R$1 milhão de lucro, pagar R$30 mil de imposto, por exemplo, mas quando eu pego o faturamento total da fazenda, que não foi vendido, não foi só esse 1 milhão, ele faturou mais, mas teve as apurações, vamos dizer, que você fala que ele pagou R$30 mil sobre o faturamento total, é quase que menos de 1% do faturamento, bem menos de 1% do faturamento total da fazenda, do empreendimento dele. Então é o que possibilita novos investimentos de verdade, não investimentos obrigatórios só por conta de roubar resultado. Isso aí a gente faz isso todo dia lá, Fábio. Assim, o cliente chega com essa dor e a gente, graças a Deus, tem o remédio ali para ele, para ajudar ele não precisar obrigatoriamente fazer o que ele não quer do dinheiro naquele momento. Ele esperar o momento oportuno mesmo, sabe? Na cabeça dele ele só tem 2 caminhos, né? Ou ele entrega para o governo mais de 1/4 daquilo que ele produziu, sim, né? Sangrando. O principal sócio, né? fala. O principal sim, sócio sem risco. que não ajudou ele a plantar um pé de soja, vamos dar um exemplo. Sim. Ou ele pensa assim, pô, eu dou esse dinheiro para o governo, ou eu vou ter que sonegar. Ele não consegue achar uma outra maneira de ver, vamos falar assim, ficar bom para todos de forma legal. E aí é um pouco do que a gente falou lá atrás, né? Um pouco de cultura também, isso daí. Mas um dado importante que, inclusive, essa semana aconteceu comigo com o Ranier, a gente, inclusive, essa semana fechou um cliente novo de holding, que a gente percebeu os filhos, né, tomando ações, né, Ranier? Os filhos com o pai, fez reunião conosco, trouxe o pai participou, um senhor já de idade, sim, tranquilo, e sentou, escutou a gente conversar, escutou a gente mostrar o planejamento para ele, os 2 filhos juntos. Fala abertamente para o meu pai, não quero que esconda nada, para ele ver que é tudo lícito. E a gente foi mostrando, e o senhorzinho, mais de 80 anos, ele olhou para nós e falou assim, não, eu entendi a lógica, eu entendi, faz sentido, pode fazer. Então, tipo assim, a gente colocou de uma maneira tão didática para ele, mostrando, rascunhando. Ele falou, não, faz sentido, eu quero ter sim esse benefício, não somente da agropecuária, mas um benefício, já adiantando o assunto da Hold, de poder fazer uma doação limpa aos meus filhos, sem ter um custo de inventário hoje. Sim. Então, quer dizer, a gente olhou assim e falou, não, mas que bacana, né? Cara, eu ia falar isso. Parabéns, né, para esse senhor. Quando a pessoa entende, porque assim, é difícil, hein? É difícil. Porque eles têm um receio, às vezes, de perder o controle. Isso. Mas tem os mecanismos corretos que têm que serem aplicados para que ele continue tendo o controle, a gestão sobre, vamos falar, a fazenda, sobre os negócios dele, para poder ele ter a caneta na mão, a gente costuma dizer. Você entregar o carro, mas não entregar a chave. Ele não vai rodar ali sem você estar junto ali, dando a partida ali no motor para poder acelerar, sabe? Sim. E aí, acontece muito, cara, de já partir uma insegurança, né? Já. E assim, lógico, conhecendo vocês já e sabendo o trabalho que vocês oferecem, da credibilidade que vocês já
já estruturam, já vendem, Sim. fica fácil, mas assim, vai também dar credibilidade dessa exposição dessa reunião, né? Sim, sim. Então, assim, para trazer a confiança para uma pessoa, né? Que de repente, muitas vezes eu acho muito legal quando o pai se interessa e traz os filhos. Ao contrário, normalmente dá ruim, né? Sim. Exato. Aí o pai olha e fala assim, o que você quer, moleque? É. Dinheiro é meu. Não morri ainda. Não morri ainda, Querendo exatamente. tomar posse antes da hora. Não Não morri morri ainda. ainda, não. E tem aqueles que ainda falam, não, depois que eu morrer, você se vira com isso daí. E ele não tem nem a noção que vai ter que comer patrimônio que ele lutou e suou, É um herdeiro a né? mais. Para poder pagar ali um custo que a gente sabe que é na média de 20% a 25% de custo de inventário a Antes da preço de reforma mercado. tributária, Antes, esses né? dados hoje, Vamos né? ver agora, depois Deixa correr, ainda. mas a gente sabe que vai aumentar. ITCD aumentando, Sim, tudo isso daí. é uma das maiores que eles falam dos impostos de grande riqueza. Sim. De grandes riquezas, Sobre as né? grandes fortunas, Grandes né, digamos fortunas. assim. E aí, quando você percebe uma pessoa mais de 80 anos, lúcido, Aceitando, né, cara? conversando, entendendo e perguntando, entendi, isso aqui é assim, pode olhar, tá no papel, a lei é tal. Não, entendi, sim, concordo. E foi quinta-feira, né, Ranier? Foi ontem, né? Que legal, cara. Uma coisa interessante é porque, assim, por mais que às vezes o produtor é uma pessoa simples, ele é um cara, a matemática é natural dele. Cara, isso aí, os sim. caras são, o que eu falo, os caras são Faz fera demais, conta, cara. Quando Faz ele, conta. Os caras são imediata. fera demais. Sim. Quando você fala para ele que o custo do inventário equivale a por volta de 20% do patrimônio no mínimo, se não tiver uma disputa judicial, não tiver um desentendimento, não tiver um problema de documento, e sem falar que se ele tiver um herdeiro menor, que ele vai ter que fazer judicial ainda, que o patrimônio vai ficar travado. Então, ele tem... Qual é o legado desse produtor? O legado é o que ele construiu de patrimônio, é uma fazenda, é uma vida inteira construída ali. É uma história. Cara, é Ele muita não quer coisa. dar 20%, ele não quer que a família tenha que vender terra barata para poder pagar imposto. Até porque a grande maioria das vezes o produtor ele não tem dinheiro em caixa. E ele tá certo. O lucro ele compra mais terra, porque a terra valoriza. E quanto E é a paixão deles, né, É a cara? paixão, Sim. é o que o cara sabe Paixão dos fazer, caras velho. é terra. E aí a hora que acontece uma situação dessa que o Ranier falou, aí o cara tem que vender para poder apurar dinheiro. E quando ele vende rápido, ele vende mais barato. Então a conta, deságio, o né? deságio fica mais caro ainda, porque além do custo do inventário, tudo, os custos sucessórios que ele tem que ter ali, ele vai ter que ter um deságio na venda, então ele aumenta o custo, fica muito mais caro. Sim. Então hoje assim, tem que fazer essas contas, o imposto vai aumentar. Hoje ter esse tipo de planejamento é essencial no Brasil, para quem tem um patrimônio, eu não costumo nem dizer número, mas quem tem um patrimônio relevante tem que fazer. Sim. Porque as tabelas são altas, é progressivo o imposto. E sem contar, a gente falando não só do sucessório, mas sim, é a proteção patrimonial. Eu costumo dizer que não existe blindagem, é um termo às vezes popularmente que eu Forte, não né, gosto, também, mas é proteção patrimonial, até para ele tocar no dia a dia a lavoura dele, comprar o gado, financiamento, ele está com a proteção patrimonial, protegendo ali as operações dele. Então a estrutura do projeto que a gente fala, da road, da agropecuária para tudo, tem benefícios inúmeros aí, viu, Fábio, para poder o cara trabalhar ali, o produtor fica tranquilo. Não, e você tá falando, né, de quanto de diferença, né? Então, assim, sei lá, grande. É muito vamos pensar dinheiro, assim, é que seria um muito. quarto do que ele pagaria, talvez. Exato. Esse caso Tranquilamente. específico Um aí... terço, sei lá, um quarto. Dá mais. Dá mais. Esse caso específico de quinta-feira, por exemplo, o valor final de fechamento dele deu praticamente quase 20 vezes menos de Cara, economia para ele. O projeto dele não vai chegar a 2% do valor de patrimônio. Isso. Então, e é o que eu falo, é muito específico, tem que ter todo o desenho, né? Sim, Toda a arquitetura, não é uma arquitetura Não é receita de mirabolante. bolo para poder ser vendida, mas é o projeto exclusivo para cada realidade de cada família. Isso, realidade de cada Um família. CNPJ exatamente. com KNAI de holding não é um projeto de holding. Sim. Um projeto de holding é toda uma estrutura que você vai fazer todo o desenho, planejar. Às vezes pode ter mais de um CNPJ. E o Sim. principal é ensinar para aquela família a ter uma cultura de holding, né, Rafael? Ensinar a ter uma cultura de PJ, de organização financeira, de controle. Caminho do dinheiro por trás. Sim. Até porque muita gente hoje vinculou muito assim a hold ao planejamento sucessório. São duas coisas distintas. Se eu quero fazer um planejamento sucessório, hold é uma das opções. Sim. Não é a única. É boa, indiscutível, traz bastante benefício. Mas eu tenho minha hold e não quero fazer planejamento sucessório. Sim. Eu tenho uma hold por estrutura patrimonial, societária, por estrutura apenas de negócios, vamos dizer. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Então, onde que a gente fala, desmificar um pouco também que só vai fazer hold quem quer fazer planejamento sucessório. Não, pelo contrário. Ele São é um duas dos coisas pontos, ó. distintas. Eu posso ter a hold e não fazer o planejamento sucessório. Ou eu posso ter um planejamento sucessório que não seja através da hold. Aí é onde que as individualidades de cada projeto, de cada empresário, de cada produtor rural, Cada
família, Cada né? família vai ter a sua, vamos dizer, né? Basicamente o que eu falo da holding, né? Assim, ou planejamento sucessório, ou proteção patrimonial, Sim. ou economia tributária. Exato. Né? Assim, você pode ter só para um deles, você pode usar para tudo, Sim. você pode ter um desses pontos só. Sim. Né? Então, acontece muito desenho legal. E a gente fala, né, cara, não é indiscutível. Se você pegar os principais players do mercado aí, os principais caras do agro, Sim. duvido que não são. Sim. São. Entendeu? O cara, quando cresce, que a empresa dele fica grande e tudo, ele tem uma estrutura de holding, vou dizer, desvinculando o sucessório, é quase que obrigatório para ele poder tocar o negócio dele, para ele poder envolver até o ponto de uma governança. Sim. É necessário, não tem jeito. Expandir hoje. negócio, às vezes vai virar uma franquia. Como é que você vai trabalhar franquia se você não tiver um projeto de holding Sim, sucessória? sim. E também até na parte do societário também. Sim. Então tem tudo isso. Cara, é muito legal isso, porque assim, a gente vê cada dia mais fomentando isso, né? Eu acho que não sei se a gente está em volta de empresários muito bem, com prosperidade, bem sucedidos, mas assim, todo mundo fala disso. Todo mundo está fazendo isso. E né? e um recado aqui, Fábio, a gente deixar para os nossos amigos, os clientes, é assim, toma cuidado, vamos montar um projeto de holding bem feito, não dá para... Não copia o do vizinho. Esquece o do vizinho ali, Esquece do o vizinho fez assim, beleza, mas o seu caso tem que ser diferente. outro. Venha na Silveira, venha na WR, vamos montar um projeto saudável, vamos entender a sua realidade, Sim. porque tem que ser bem feito. Você está colocando ali dentro daquele projeto sua história de vida, seu patrimônio, sua família. Sim, então tem muita coisa coisa ali para poder fazer que não dá para copiar o do vizinho mesmo. Não. Legal. Às vezes é o barato mais caro que a pessoa pode ter, porque o mercado oferece fraude também. Sim. A gente já atendeu muito cliente que chega com toda Chegou a honestidade depois da fraude? do mundo Não, e sem nem saber, imagina Fábio. que Sem nem quem saber. fez o projeto Ele dele acha que criou tá uma certo. fraude. Cara, que doido. Isso mesmo. Foi bom você tocar nesse ponto. Perde porque o controle patrimonial e acha que não perdeu. E eles oferecem o quê, basicamente? O pessoal, assim, na verdade, eles oferecem uma agropecuária e fala que tem uma holding. Eles já chegam com um projeto de agro. Chega com um projeto ali, falando especificamente do produtor, de receita de bolo mesmo. Falar, isso aqui que eu vou fazer para você. Mas esquece das particularidades. Vamos falar, se é primeiro casamento, se é segundo, se tem filho de quarto casamento, se quer fazer sucessão, se não tem quer, filho por fora. como é que está a atividade rural, Exato. se tem endividamento, Não, se tem algum processo. tem Esquece de conferir, Tem um de caso, fazer a inclusive, tarefa de casa. Né? Exato, tem um caso, inclusive, que a gente até viu. Esses é bom, o fofoquinho. Não, Tem muito senhorzinho custoso, né? É custoso, hein? tem um caso específico que a gente já até Esquece pegou. de falar o número dele. Qual é a esposa? Aí você pergunta pra ele, e a esposa? Ele, qual? Que, por exemplo, até para não perder o controle, conforme o Rafael falou, a questão de nem ter o usufruto vitalício em favor do patriarca. Dele mesmo. Dele mesmo. Deu mesmo. Pô, tá lá assim, colocou na deu road, sem saber. e deu sem Sim, saber. Foi sem consciência. Foi E mal aí, orientado, o pessoal isso. tenta levar uma facilidade até de custo mesmo. Sim. Eu faço aqui, o meu projeto é mais barato. Mas o que o seu projeto entrega? Você tem segurança no seu projeto? Defende as É o partes, que né? você quer dentro do seu projeto? Sim. A pessoa não entende daquilo, ela não é especialista e acaba sendo induzida por perdão da palavra, um mal profissional. Uma facilidade, né? Uma facilidade de custo ali, é mais barato. Sim. Mas quanto é mais barato você colocar todo o seu patrimônio ali, Pelo amor de Deus, cara. Desacobertado, Quantos vamos Não anos ter de o vida? controle, né? Perdeu o controle. E quando a gente vê esses casos, a gente fica pensando, pô, aí a importância da gente estar num projeto igual o Fábio está fazendo. Pô, vamos levar informação, vamos Sim, conversar, vamos Cara, isso é- expandir Vamos mostrar isso, como dá pra fazer certo, né? Independente com quem a pessoa vá fazer a hold dela futuramente, mas para ela pelo menos entender. Não, eu escutei em algum lugar, eu vi num podcast, Cara, eu vi em algum lugar que tem que ter isso aqui pelo menos. É, Ou não, nem com que seja para dar um certeza, Google da vida, né? Dá um Google pelo menos que seja. Então isso é importante para a pessoa não entender os riscos que são provenientes. A gente quer fomentar a nossa área, nossos negócios, nossas empresas, né? Sim. A Silveira, a WR, mas a gente quer também levar informação. Sim. Uma coisa complementa a outra, Sim. né? Eu acho que o interesse do cliente ele vem de uma confiança, né? Sim. Construída. E quanto mais informação ele receber, mais confiança ele vai ter. Vai construindo. Exatamente. Gente, a gente ficaria aqui 72 horas, mas vamos fazer uma rodada aí de recado final. De repente um recado aí para os nossos clientes, né? Um pensamento aí. Vamos fazer uma rodinha aí de deixar uma mensagem aí, alguma coisa bacana, uma dica, um abraço para algum cliente.
Isso aí. O que vocês quiserem aí, por favor. Vai lá, Thiagão. Sim, vamos lá. Não, primeiramente, assim, de tudo que a gente falou, que é importante que todos tenham esse pensamento. Não existe nada fácil. Nada fácil, nada de graça. O seu suor tem que ser valorizado. Então, você, empresário, tem que saber que você é um batalhador, você é um vitorioso, e tudo aquilo que você construiu, e tudo aquilo que você está construindo, ele tem que ser muito bem analisado. Então, assim, dê valor, tira um pouquinho do seu tempo. Um pouquinho do seu tempo. Às vezes ali, 1 horinha por dia que seja, ou 1 hora no final de semana, né, para você ler algum material específico. Hoje tem tanto canal, né, cara? tantos Sim, canais. Se não gosta de ler, vai assistir no YouTube. A Vai quantidade de assistir no material de YouTube. qualidade hoje é Tem gigante. muita gente Assiste- boa no podcast Brasil. mesmo. Assiste o Marcos Marques. Cara, Abração, Marcos Marques. Tem muita dica aqui. Tem vira muita chave. dica, Fábio. Então, assim, não seja conformista. Né? Não seja uma pessoa que aceite tudo. Sempre pesquise, sempre... Pô, tá certo esse valor dessa guia? Cara, parece que não tá. Então, tipo assim... Como chegou nesse número? Como né? chegou, né? Porque eu acho que aí é o primeiro passo para a gente começar a fazer essa troca de cultura que a gente falou tanto aqui, né? De você querer o novo, procurar uma coisa séria. Então, esse é o Legal. recado. Não fique no conformismo. Obrigado, Tiagão. Show de bola, velho. E aí, Rafa, vai lá. Vou emendar um pouco do Thiagão também aí. O recado que fica aí para os nossos clientes, amigos, os ouvintes, é justamente essa. Faça um planejamento tributário, seja empresário, cuide da sua empresa, tenha um contador parceiro, um contador consultor, que realmente faça a contabilidade consultiva, que vai pegar na sua mão e vai encarar o desafio da sua empresa como se fosse dele, e vai ajudar a construir cada vez mais o crescimento dela. A gente é um dos pilares que a empresa tem. Sempre defendi uma tese que o contador são os médicos das empresas. A gente dá o termômetro e consegue aplicar ali, às vezes, a solução. Sim. E o dono da empresa que vai ter o benefício maior do que a gente, mas a gente tem benefício sempre junto com eles. Quanto maior nossos clientes, maior também os nossos resultados. Legal, bacana. Obrigado, Rafa. E aí, Ranier? Manda bala. Vamos lá. Então, Fábio, a gente resume assim que cada vez mais a profissão contábil agora está definitivamente se tornando cientistas da riqueza, que é a origem da profissão, né? Sim. Então, tecnologia, automação, vai praticamente a curtíssimo prazo engolir toda essa parte tributária. Logo, logo todo mundo vai pagar imposto automaticamente. Então, tanto para o cliente quanto para o contador é que todo mundo precisa de informação. Então, o contador tem que ser um prestador de informação, ele tem que ensinar essas coisas básicas para o empresariado, fornecer informações no momento, e o empresário saber ouvir isso, saber aprender a ler, a saber a importância de ter uma boa empresa de contabilidade ou um bom contador apoiando ele e fornecendo as informações necessárias para que ele consiga ter o maior proveito econômico possível dentro da atividade dele, né? Legal. Na economia, nunca pode ser um jogo de soma zero. Ele está trabalhando, ele está ali oferecendo o tempo dele, ele está vendendo um produto, ele está prestando um serviço, ele tem que ter lucro. Sim. O lucro não pode ser, como se diz, não pode ser pecado. Sim. Não, ele Demonizado, não né? pode ser demonizado. Exato. Ele ter lucro, ele trazer prosperidade para a sua família, para a sua equipe, para quem trabalha com ele. Ele tendo O lucro não se negocia, né? Exato. Ele tendo lucro, ele vai pagar melhor, ele vai consumir melhor, ele vai desenvolver todo um ciclo econômico ali naquela região. Então, o lucro é algo muito importante. A natureza dá lucro, né? Sim. A árvore sempre está produzindo um fruto. Sim. Então, é bastante importante salientar isso. Legal, bacana. Eu te agradeço, Fábio. Mandar um abraço para todo mundo que ficou lá. Um beijo para minha Obrigado. esposa, para meus filhos, para Aê, ó. toda a Aí o equipe cara deixa WR. nós Né? aqui, Dando moral, Vai, você vou- viu, né? Ó, Rafael, Aí ferrou, hein? isso não E o estava Oriana, combinado. foi- Isso não Beijo, estava amo combinado. vocês. Ele que deixar a gente com os lençóis. Então, um abraço também. Um beijo pra minha esposa, minha família. Um abraço isso aí. para um abraço para a equipe Falou, WR. né? Né? Equipe, com Ô, certeza. WR, um abraço aí, nossos gente. amigos. A gente tá aqui e a galera tá lá produzindo. Produzindo, Ô, show de bola. E engraçado, né? Eu já fico uma dica aí, contador tem família, tem filho Sim. também, né? Tem. Tem Não vida é? social. Tem uma Não é, vida. não é o capeta, não, né? E agora o Gente, Fabão, nosso anfitrião aqui hoje, né? Cara, talvez assim, eu fiquei pensando, buscando uma frase aqui, talvez assim, né? Faça o simples, né? Sim, Não significa que vai ser fácil. sim. Não.
Entendeu? Faça bem feito. Exatamente, faça bem feito, né? Eu acho que ficam as dicas aqui, cara. A informação tá tão fácil, tá tão escancarada, Sim. que não dá pra gente mais, como empresário, como uma pessoa que está gerando riqueza no sentido de prosperidade, ela ser negligente em algumas coisas. Sim. Né? Então a gente que é mais dos números tem que entender do comercial, tem que entender de oratória, tem que entender de comunicação não violenta, tem que entender de um monte de coisa. Sim. Sem dúvida. Né? E ao contrário também, né? Sim. A planilha não vai morder, busca pelo menos o mínimo ali, Sim. né, de conhecimento, que eu acho que com certeza a pessoa tem a ganhar com isso. Bastante. Gente, obrigado Show de demais. bola. Show de bola. Vamos marcar o próximo já? Bora. Tá bom? Ô, falar um abraço pro pessoal do Giants aí, ó. Sim. Giants Aí, aí, ó. nosso parceiro, sócio. Marcão, Lilica. Valeu, ó. Isso aqui é de vocês, viu? Ó. Sim. Aqui, Aprendemos ó, lá, né? Aprendemos lá. Go Giants! É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Abraço. Até a Obrigado. próxima. Tchau. Valeu.